O século XIX foi marcado por grandes momentos na história do Brasil, como a abolição da escravatura e a sua participação em uma das batalhas mais violentas da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Foi um dos maiores conflitos da América Latina, que envolveu países e pessoas lutando por ideais políticos, resultando em um número expressivo de mortos, que reverberou por um longo tempo, principalmente no Paraguai, que devido à morte iminente de seus combatentes, inclusive crianças recrutadas, sofreu para restabelecer o seu crescimento demográfico. O seu início encontra-se ligado ao desejo paraguaio de aumento do seu território para a chegada ao oceano. E nessa empreitada, em novembro de 1864, o presidente do Paraguai, Solano Lopes, mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava pelo Paraguai em direção ao que é atualmente o Mato Grosso do Sul. Fato este que deu início à guerra. Então o Brasil, Argentina e Uruguai fizeram o Tratado da Tríplice Aliança, unindo forças contra o país inimigo e dando início efetivamente à Guerra do Paraguai. O Brasil iniciou o movimento dos Voluntários da Pátria, recrutando jovens homens das mais diversas partes do país, e nesse processo, mulheres também interessadas em exercer os seus instintos patrióticos se mobilizam para estar junto às batalhas, preparando filhos para o serviço militar, bordando bandeiras nacionais para as tropas de voluntários que partiram para a luta, ou servindo como enfermeiras nos hospitais de sangue. Elas contribuíram nos seus mais variados modos, porém a história silenciou muito de seus nomes, funções e atividades, mantendo sempre homens em destaque como os heróis nacionais. Uma personagem feminina ganhou destaque nesse meio, Ana Justina Ferreira Neri. Baiana e de elevado poder aquisitivo, atuou no cuidado a aliados e também inimigos durante o conflito, e recebeu homenagens posteriores por seus feitos. Outras mulheres também serviram ao país, costurando os uniformes das tropas do exército. Eram, em sua maioria, mulheres humildes que recebiam uma baixa remuneração para prover as peças e assim sustentar as suas famílias. O uso do termo vivandeiras se dá indistintamente de mulheres que acompanhavam as tropas, com sentido positivo, isto é, mulheres corajosas, combatentes, aguerridas, companheiras de guerra, anônimas e, injustamente, não lembradas pela sua atuação. Também são conhecidos os termos chinas e damas respeitáveis, entre as mulheres que colaboravam com o labor das batalhas. Nesse contexto de lutas femininas, e no sentido de perpetuar e fortalecer esses nomes na história, vamos conhecer algumas dessas mulheres importantes durante a Guerra do Paraguai. A primeira é a Maria de Souza, ou Florisbela. Foi uma gaúcha, mulher do povo, que acompanhou os batalhões brasileiros nessa guerra. Se caía um soldado, tomava-lhe a arma e entrava em combate. De uma vez, chegou a dizer a um homem que tomasse as suas saias e lhe entregasse a espada. Máscula na guerra, era entretanto de grande delicadeza no trato dos feridos e doentes. Ela engajou-se no conflito do Rio Grande do Sul, acompanhando o marido, que pertencia ao 29º Corpo de Voluntários da Pátria. Não se limitou à vida dos acampamentos das mulheres dos soldados, envolvendo-se pessoalmente nas lutas. Segundo o coronel Joaquim de Azevedo Pimentel, Florisbela armava-se com a carabina do primeiro homem que caía ferido e sustentava o combate até o final da luta. Além disso, auxiliava nos hospitais de sangue. Apesar do registro feito pelo coronel, Florisbela não recebeu homenagens por seus feitos, embora estes se igualem aos que mais se destacaram nos sangrentos combates da Guerra da Tríplice Aliança. Outra importante figura é a Maria Francisca da Conceição, conhecida como Maria Curupaiti. O esposo da Nossa Maria foi convocado para o combate do Forte Curuzu, e é a partir daí que a nossa heroína começa a sua trajetória notável. O pelotão onde estavam Maria e seu esposo era comandado pelo então Conde de Porto Alegre, que proibiu que todas as mulheres seguissem os esposos para a batalha. Maria infringe todas as regras e raspa a cabeça. Consegue um uniforme e, por ter uma estatura magra, baixa e aparentando pouco vigor físico, ela passa desapercebida entre os comandantes e soldados. Essa batalha foi travada entre os dias 1 e 3 de setembro de 1866. Batalha dolorosa para Maria, que perde o esposo e jura vingança. Em tentativa de avanço perante as tropas inimigas, Maria tomba ferida, e é nesse momento que a pernambucana, no Pajeú das Flores, é descoberta.
A partir disso, Maria Francisca da Conceição passou a ser Maria Curupaiti, em alusão à sua bravura nos campos de batalha de Curuzu e Tuiuti. A cearense Antônia Alves Feitosa, aqui atravessando o machismo que é próprio da história, deixou a sua marca como mulher e personalidade histórica, ao se voluntariar para a Guerra do Paraguai em 1865. À época, mulheres não eram aceitas como soldados pelos exércitos. E para driblar a proibição, ela resolveu criar um disfarce, cortando o cabelo e usando chapéu. Jovita Feitosa nasceu na localidade de Brejo Seco, região dos Inhamuns, no Ceará, em 1848. Aos 12 anos, ficou órfã de mãe e foi morar com um tio no Piauí. Fugiu aos 17 anos para Teresina, com o propósito de ir à Guerra do Paraguai. A menina, atendendo ao chamado militar, alistou-se aos 17 anos para lutar no campo de batalha. Ela cortou o cabelo e passou a usar roupas masculinas para que se parecesse com o homem. Como vimos, era muito corajosa, mas isso não significa que ela também não tinha medo. Jovita não tinha medo de morrer em um campo de batalha, isso não. Seu temor era o de ser pega disfarçada de homem. As bandagens que cobriam seus seios, bem como seu chapéu, não foram suficientes para que ela conseguisse manter o disfarce, e Jovita foi descoberta. Ao ser interrogada sobre os motivos que a fez se passar por um homem e ter se alistado, ela não se deu por vencida. Assim, o pesadelo virou um sonho, e Jovita partiu para a guerra como uma celebridade. Todos estavam curiosos para saber quem era a jovem menina, que, assim como Joana d'Arc, disfarçou-se de homem para ir à Guerra do Paraguai. Entrevistas, jantares, agradecimentos e aplausos acentuavam ainda mais os holofotes sobre a heroína. Mas no Rio de Janeiro, Jovita teve seu embarque negado pelo ministro da Guerra, que não admitia uma mulher na frente do campo de batalha. Quando as suas tentativas chegaram ao fim, faleceu aos 19 anos, em 9 de outubro de 1867. Outra personalidade que se destaca nos estudos da Grande Guerra é uma mulher a quem se conhece apenas o primeiro nome, acrescido de um recorte racial, a Preta Ana. Mulher que, segundo as informações, segue o seu marido no intuito de não ficar sozinha sofrendo de privações, se dedica a cuidar dos soldados feridos e é citada até que em alguns momentos de necessidade rasgava tecidos de sua própria vestimenta para improvisar bandagens. A Preta Ana se tornou uma das enfermeiras-chefes, orientando as outras mulheres no cuidado com os enfermos. E ainda é conhecida a Rosa Maria Paulina, que nasceu no dia 18 de setembro de 1802, em local que hoje pertence ao município de Marechal Deodoro, no Alagoas. Em 1824, casou-se com o major do Exército Imperial Manuel Mendes da Fonseca. Tiveram 10 filhos, 7 estiveram nas batalhas da Guerra da Tríplice Aliança, onde 3 vieram a falecer. Dos que sobreviveram, 2 tiveram grande destaque na política nacional. O Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República e foi o primeiro presidente do Brasil, e o general de brigada João Severiano da Fonseca, que, em 1962, passou a ser o patrono do Serviço de Saúde do Exército. A partir destas explanações, concluímos que a Guerra do Paraguai, sendo um dos maiores conflitos da América Latina, movimentou milhares de pessoas nas suas dinâmicas. Mulheres e homens de diversas etnias e diferentes espaços trabalharam coletivamente no intuito de defesa da pátria. O sumo da história, por vezes, silencia participações na construção da imagem do herói dominante, e no contexto do século XIX seriam os homens. Como contado aqui, diversas mulheres, sejam vivandeiras, chinas ou damas respeitáveis, por muitas vezes pegaram em armas, trataram de soldados feridos como enfermeiras e do dia a dia dos acampamentos de guerra, auxiliando irmãos, pais e até lutando ao lado de seus maridos. Histórias de coragem e força que merecem se manter vivas no imaginário nacional. Aqui citando alguns nomes que permaneceram e representam inúmeras de outras não citadas, inspirando e potencializando o movimento feminino na história.